Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é um prazer imenso tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre ideias evolucionistas. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Falar em teorias evolucionistas é sinônimo de falar em evolução. A evolução é um processo complexo, mas em linhas gerais é o processo de mudanças hereditárias dos seres vivos, através do qual podem surgir novas espécies. Outras se mantêm e outras se extinguem ao longo do tempo. Em outras palavras, as modificações hereditárias surgidas ao acaso nos pais podem ser passadas aos filhos por meio da reprodução. Como eu disse, isso é um processo complexo, mas que estudaremos hoje. Até chegarmos à compreensão que temos acerca da evolução, muito se caminhou na área científica. Até a metade do século XIX, a maioria das pessoas acreditava no fixismo, ou seja, que as espécies se mantêm inalteradas ao longo das gerações. Para o fixismo, as espécies são imutáveis. Em meados do século XVIII, o transformismo ou evolucionismo começou a ser introduzido na ciência. O evolucionismo prevê que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo. Dessa forma, muitas espécies que conhecemos hoje nem sempre existiram. E no futuro, muitas não existirão. Inclusive, novas espécies podem surgir. Muitas pessoas defenderam o fixismo e outras defenderam o evolucionismo. No caso do evolucionismo, um dos primeiros a defendê-lo foi George Louis Lancelot, também chamado de Conde de Buffon. Para o Conde de Buffon, as espécies se modificavam ao longo do tempo, mas de uma maneira restrita. Meio século depois, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, o Cavaleiro de Lamarck, desenvolveu uma teoria sobre a evolução das espécies. É a teoria de Lamarck ou lamarquismo. De acordo com o lamarquismo, os seres vivos se transformaram e continuariam se transformando gradualmente, ficando cada vez mais complexos ali ao longo do tempo. Para isso, ele se baseou em duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso diz que as partes mais usadas por um ser vivo se desenvolveriam e as menos utilizadas atrofiariam. Isso porque Lamarck acreditava que as alterações ambientais modificavam as necessidades das espécies e elas acabavam a modificar os seus hábitos, de forma a usar mais uma parte do corpo do que outra. Assim, as partes utilizadas se desenvolveriam e as não usadas se atrofiariam. O detalhe é que essas modificações no corpo eram passadas aos descendentes. É o que diz a lei da herança dos caracteres adquiridos. Portanto, a lei da herança dos caracteres adquiridos pressupõe que as modificações no corpo em decorrência do uso e desuso são passadas aos descendentes. Vamos ver um exemplo. Há muitos anos, as girafas precisavam esticar o seu pescoço para alcançar folhas em locais altos para então aí se alimentar. Dessa maneira, os seus pescoços
foram ficando cada vez mais altos e fortes. Perceba aí a lei do uso e desuso. Essas mudanças no pescoço das girafas eram passadas para os descendentes em acordo com a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ao longo do tempo, os descendentes dessas girafas apresentavam um pescoço cada vez maiores, uma vez que as girafas continuavam a se esticar para pegar as folhas altas. De acordo, então, com o lamarckismo, podemos concluir que o pescoço das girafas se tornou grande em decorrência da necessidade de pegar folhas cada vez mais altas. Nesse período, Lamarck não tinha os conhecimentos sobre hereditariedade, sobre genética. Hoje em dia, sabemos que as características adquiridas ao longo da vida não são transmitidas a um descendente, a não ser que ela esteja envolvendo os genes. Por exemplo, uma pessoa que aumenta sua quantidade lá de massa muscular não passa essa informação para os descendentes. Alguém musculoso, portanto, não terá um filho musculoso de nascimento. Uma outra coisa que sabemos hoje é que a evolução não segue um efeito linear de complexidade de seres vivos. Em outras palavras, a evolução não tem o intuito de deixar apenas os descendentes melhores, os mais complexos. A evolução, na verdade, acontece ao acaso, e os descendentes melhor adaptados são os que sobrevivem. É comum Lamarck ser apontado como cientista que errou totalmente com as suas teorias quanto ao evolucionismo. Mas é importante salientar que isso não é verdade, viu? Lamarck foi um grande cientista em sua época. E sua teoria serviu também de base para a teoria de Darwin, a teoria da evolução das espécies. Darwin é Charles Darwin, um naturalista que fez uma viagem pelo mundo de barco em uma expedição. Ele foi desenhando o que via e reparou que os animais possuíam adaptações corporais aos locais em que viviam, como o pássaro tentilhão, que possui adaptações em seu bico por conta do tipo de alimentação dele em cada local. Quando voltou em sua casa, leu o livro Ensaio sobre o Princípio da População, de Thomas Malthus. Em seu livro, Malthus discute que o crescimento da população humana ocorre em acordo com a produção de alimento. Darwin, então, supôs que o mesmo acontecia com os animais e, portanto, eles sobreviviam de acordo com a disponibilidade de alimentos, originando o conceito de seleção natural. A seleção natural é um processo em que os organismos mais adaptados são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. A seleção natural é, então, o cerne da teoria de Darwin, pois, para ele, o meio seleciona o mais apto e não o mais forte. Embora Darwin acredite na lei da herança dos caracteres adquiridos, muito da teoria da evolução das espécies se difere do lamarckismo. Darwin não dizia que os seres evoluem em busca de melhora ou de uma complexidade, mas que a evolução ocorre ao acaso, como falado anteriormente. Para Darwin, muitas espécies podem, inclusive, ser extintas no curso da evolução. Um outro ponto importante desta teoria é a ideia de ancestralidade, na qual espécies semelhantes descendem de um ancestral comum. A espécie B e C são descendentes da espécie A. A ideia central é que, partindo de um mesmo ancestral, as espécies
divergiram e foram acumulando características que as diferem e as tornam aptas ao seu hábito. Novamente, A, B e C são descendentes da espécie A. Vamos compreender alguns princípios da seleção natural. Então, variabilidade. Indivíduos de uma população não são idênticos e isso garante variabilidade nesta população. Em determinadas condições ambientais, um grupo dentro da população pode ter maior chance de sobreviver e gerar descendentes férteis. Selecionada pelo ambiente, como as variabilidades são hereditárias, uma condição ambiental prolongada acaba por selecionar os indivíduos mais adaptados. Surgimento de novas espécies. Ao longo do tempo, populações de mesma espécie, mas de locais diferentes, podem adquirir tanta variabilidade, cada uma aí em seu local, ao ponto de não serem mais a mesma espécie, mas espécies diferentes. Um ponto que intrigava os pesquisadores da época era o que gerava essa variabilidade. Algo que foi sendo desvendado apenas nos anos 20 por Gregor Mendel, ao descobrir que por trás dessa variabilidade estão os alelos dos genes que surgem por mutações, ou seja, por mudanças no material genético, seja aí o DNA ou o RNA. E como é que surgem essas mutações, né? Elas se originam durante a produção dos gametas. É nessa variabilidade dos genes que atuam alguns fatores, como a seleção natural, promovendo a adaptação das espécies. Essa é a teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, ou ainda, teoria sintética da evolução. Você está gostando da aula de hoje? Vamos fixar o que aprendemos? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que ocorreram nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão da ação de duas leis. Então, ele quer aí saber que leis são essas, né? Temos 5 alternativas de A a E. A, mutação e seleção natural. B, uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. C, ancestralidade comum e seleção natural. D, caracteres adquiridos e fluxo gênico. E E, recombinação genética e uso e desuso. Tempo para você responder. A resposta correta é a letra B, uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Vamos à próxima atividade? Atividade número 2, uma atividade do Mundo Educação. Após estudar sobre evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista proposta por... Temos novamente 5 alternativas. Letra A, Lamarck. B, Mendel.
C. Darwin. D. Crick. E. Pasteur. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra C. Darwin. Vamos à próxima atividade? Atividade número 3. Atividade Brasil Escola. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos... Então, ele quer a explicação. Temos novamente 5 alternativas. Letra A. Passaram por processos de seleção natural. B. Possuem um ancestral comum. C. Possuem a capacidade de hereditariedade. D. Passaram por processo de convergência adaptativa. E passaram por mutações direcionais. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra B. Possuem um ancestral comum. Então, essa parte de ancestralidade, né, de grau de parentesco entre humanos e outros organismos vivos, como a baleia, ocorre porque todos os organismos possuem um ancestral comum. A questão da ancestralidade que vimos na aula de hoje. Você acertou as questões? Se acertou, parabéns! E se não acertou, não fique triste não. Refaça-as. Eu tenho certeza de que você irá acertar. Se julgar necessário, reveja esta aula. Agora chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos sobre as teorias evolucionistas. Iniciamos vendo a diferença entre fixismo e evolucionismo. O fixismo diz que as espécies surgiram tal qual são atualmente. Já o evolucionismo diz que as espécies sofreram transformações ao longo do tempo. Dentro do evolucionismo, inicialmente, as ideias concebidas por George Louis Lascelles, um dos primeiros evolucionistas. Em seguida, conhecemos a teoria de Lamarck, que se baseia em 2 leis: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A teoria de Darwin foi a teoria seguida da de Lamarck. Ela se baseia na seleção natural e ancestralidade. Conhecemos que a origem da biodiversidade se dá pela evolução, em especial pela variabilidade. E o que gera essa variabilidade? Foi a questão que ficou em aberta na teoria de Darwin. Quando os conhecimentos acerca da genética vieram à tona, foi possível compreender que essa variabilidade é gerada por alelos dos genes que surgem a partir de mutações genéticas que podem ser passadas aos descendentes e outras forças evolutivas que atuam sobre elas. Isso tudo compreende o neodarwinismo. Uau! Que aula interessante, não é mesmo? Infelizmente, ela terminou, mas eu te aguardo na próxima aula. Um grande abraço, tchau!